Salmo 68. Quem não achou, diga misericórdia. Saiu um mi. A córdia já achou, né? Então, vamos lá. Salmo 68, no versículo 21, diz o seguinte: certamente Deus esmagará a cabeça dos seus inimigos. O crânio cabeludo dos que persistem em seus pecados. Você poderia ler esse versículo para você primeiro? Vamos lá, 1, 2, 3 e vai. Certamente Deus esmagará a cabeça dos seus inimigos, o crânio cabeludo dos que persistem em seus pecados. Agora leia para o irmão que está do seu lado. Hoje eu quero pregar sobre o crânio cabeludo. Entender o que isso significa. O Salmo 68 é um salmo davídico, de Davi. E esse salmo é uma profecia. O versículo 21, ele é uma profecia a respeito do Messias de Cristo. Eu não sei se você sabe, mas 90% do livro de Salmos é escatológico. 90% de todos os salmos apontam para Cristo. E esse salmo, ele vai falar algo tão profundo, que vai falar sobre que Deus esmagará a cabeça dos inimigos, o crânio cabeludo. O que seria esse crânio cabeludo? Isso é uma coisa muito profunda, muito forte, que eu quero começar essa mensagem levando você até o livro do profeta Isaías. Vamos um pouquinho para frente, Isaías 63. Aleluia. Glória. Aleluia. Glória. No Salmo 63, no versículo 1, vai dizer assim: quem é aquele que vem de Edom, que vem de Bosra, com as roupas cingidas de vermelho? Quem é aquele que num manto de esplendor avança a passos largos na grandeza da sua força? Sou eu que falo com retidão, poderoso para salvar. Porque tuas roupas estão vermelhas, como as de quem pisa uvas no lagar. Sozinho pisei uvas no lagar das nações, ninguém esteve comigo. Eu as pisoteei na minha ira e as pisei na minha indignação. O sangue delas respingou na minha roupa e eu manchei toda a minha veste. Pois o dia da vingança estava no meu coração e chegou o ano da minha redenção. Oh, glória! Que coisa profunda. O livro do profeta Isaías também é escatológico e aponta para Cristo. O capítulo 66, esses primeiros versículos que nós estamos lendo, está falando daquele que vem, daquele que usa um manto de esplendor, que avança a passos largos, que vem com autoridade, na grandeza da sua força, naquele que é poderoso para salvar, naquele que tem as suas vestes salpicadas. Quando pisava o vinhedo, então as uvas, o vermelho das uvas, salpicavam as suas vestes. Que coisa forte. Então, primeiro eu quero levar você agora em Gênesis, capítulo 3.
livro de Gênesis, no capítulo 3. No versículo 20 vai dizer o seguinte em diante: Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria mãe de toda a humanidade. O Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Então disse o Senhor Deus: agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também o fruto da árvore da vida e coma e viva para sempre. Por isso o Senhor Deus o mandou embora, repita comigo, mandou embora do jardim do Éden. Diga, mandou embora do jardim do Éden, para cultivar o solo do qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins com uma espada flamejante, quer dizer, uma espada de fogo, que se movia guardando o caminho para a árvore da vida. Uau! Então eu quero levar você primeiro a compreender que quando Deus criou o homem, criou Adão, o criou no seu tempo, na sua eternidade. O homem nasceu e foi criado eterno. O homem não conhecia a dor, o pecado, a tristeza, a angústia, enfermidade. Deus criou o homem eterno e apenas disse para eles: não, vocês não vão comer desse fruto, porque essa árvore que está aqui é minha. Eu preguei há pouco tempo falando sobre a bênção dos solos, e todas as árvores que tinham no jardim do Éden eram semelhantes à árvore que Deus colocou, boa para os olhos, boa de comer, e por aí vai. Mas eles foram persuadidos pela serpente, por Satanás, que fez com que eles comessem. E quando o homem peca, vai vir a consequência do pecado. E a consequência do pecado é a morte física, que agora todos que nascerem de Adão vão nascer, ter um tempo de viver e morrer. A morte espiritual, porque houve um afastamento de Deus, porque ao cair da tarde, toda tardezinha, Deus descia e se relacionava com Adão e Eva. E a morte eterna daqueles que vão morrer sem a salvação. Essa foi as principais consequências que houveram após a queda. E o homem então muda de natureza. A natureza divina, que é a natureza eterna, já não existe mais no homem. E agora ele vai experimentar uma nova natureza que nós chamamos na teologia de adâmica, que é a natureza do pecado, fazendo uma menção ao pecado de Adão no Éden. Só que é interessante observar que onde Adão e Eva viviam no Éden. O Éden era uma região que ficava na Mesopotâmia antiga. E hoje, geograficamente, fica literalmente no Iraque. Era cortado pelos dois principais rios que tem naquela região, que é o rio Eufrates e o rio Tigre. E ali Deus plantou o homem, muito próximo do Golfo Pérsico. Nós estamos vendo essas imagens direto esses dias. Se você observar um pouquinho para a direita, quando colocarem o mapa de Israel, e você vai ver vindo para cá, Iraque, Irã, e vai descendo Kuwait, ali bem pertinho do Golfo Pérsico. Naquela região, Deus criou um jardim, chamou de Éden. E esse jardim, Deus se relacionava com o homem. Um ser eterno se relacionando com um homem eterno. Depois do pecado, além das consequências das mortes que existem, agora Deus vai dizer para eles: olha, eu vou ter que expulsar vocês, porque aquele lugar onde Deus, chamado Jardim do Éden, era um tabernáculo, era um santuário. Não era apenas um lugar qualquer, era um lugar onde Deus se relacionava com o homem.
E Deus poderia se relacionar com o homem a partir do momento que o homem tivesse a mesma natureza que a de Deus. Durante 1260 anos isso acontece, que é o período da dispensação da inocência. O homem se relaciona com Deus até que vem um pecado. E agora, por causa do pecado, eles têm que ser expulsos daquele lugar. Porque a natureza adâmica não permite mais que o homem tenha comunhão com Deus plena, um relacionamento pleno. Agora vai existir uma distância. O homem, a natureza pecaminosa, a natureza adâmica, vai criar uma distância até a eternidade. Isso é compreendido literalmente por todos os lugares e todas as religiões, que não tem como se relacionar com Deus tão grande, nós agora um ser tão pequeno. Na Grécia Antiga, já no período interbíblico, que entre Malaquias e Mateus passam 400 anos de história, e um dos impérios bem fortes que surgiram nesse período, que tem toda a relevância bíblica, esse período é o principal. Quem não compreende esse período não compreende o Antigo e o Novo Testamento. Se levantam os gregos e a filosofia, que é uma característica da Grécia, eles vão criar o gnotismo. O gnotismo é uma ideia de que para eu chegar a um Deus tão grande eu preciso de semideuses. E quando estive na Grécia, eu pude observar que tem um Deus Júpiter, um Deus Mercúrio, o Deus isso, o Deus aquilo, o Deus Lua, Deus Sol. Vamos colocar esses pequenos semideuses que possam me levar a um Deus tão grande. Essa ideia gnóstica copiada pelo catolicismo, que durante muito tempo também acredita que através de uma pessoa muito boa, que teve uma vida extraordinária aqui na terra, pode ser um acesso a me levar ou me aproximar de Deus. O judeu também acreditava nesse processo, e quando começa no período do deserto, que eles estão atravessando o caminho do deserto, Deus manda construir um tabernáculo, e nesse tabernáculo havia os sacerdotes, e esses sacerdotes eram aqueles que ligavam o homem a Deus através dos sacrifícios. Sempre há esse elo, a postura e a responsabilidade de um pastor, de um sacerdote, a fazer com que você se conecte com Deus, através da palavra que você recebe, através das orientações que você recebe, diante dos momentos difíceis da sua vida. Isso te aproxima de Deus. Essa característica de se ligar um homem tão pequeno a Deus sempre foi muito próxima. E sempre foi uma realidade a ser vivida ou a conquistada. Mas Deus então, antes de expulsar Adão e Eva, Deus faz o primeiro sacrifício da Bíblia. Olha o que a Bíblia vai dizer, que o Senhor Deus fez roupas de pele e com ela vestiu Adão e sua mulher. Então a primeira vez que há um sacrifício, a pele de um animal, Deus fez roupas. Então o animal teve que morrer para que Adão e Eva fossem cobertos. O nome disso chama-se expiação, que significa substituição. Um animal que não tinha nada a ver com o pecado de Adão e Eva, o inocente morreu para que o culpado pudesse continuar vivo. Só que quando Deus perdoa Adão e Eva, coloca uma pele de animal neles, diga assim, ó, beleza, vocês vão continuar a vida de vocês, a história de vocês aqui na terra, mas dentro desse lugar chamado Éden, vocês não podem mais ficar. E Deus os expulsa de lá, e não só expulsa, mas coloca 2 querubins com espadas refulgentes, espada de fogo, para que o homem, com a natureza agora adâmica, descaracterizada da eternidade, não pudesse sequer se atrever a pensar, a voltar ao lugar de habitação de Deus. O relacionamento com Deus é quebrado, o relacionamento com Deus é cortado. Agora o homem teria que viver na terra, na força do seu braço, com o suor do seu rosto comeria o seu pão, e isso perdura até os dias
de hoje. As mulheres que teriam filhos sentiriam dores de parto terrível, e isso acontece com todas as mulheres, algumas mais brandas, outras mais fortes, não importa, todo mundo vai sentir essa dor, porque foi o castigo que aconteceu por causa desse afastamento, dessa ruptura. Ora, se nós prestássemos atenção um pouquinho na história, e como muitas pessoas olham e veem o Éden apenas como um lugar geográfico e apenas geográfico, nós não vamos compreender a fundamentação do Novo Testamento, porque a fundação do Novo Testamento vai falar de uma nova aliança, vai falar de um novo sacrifício, vai falar de Cristo. Quando vamos ler o livro aos Hebreus, que é os hebreus cristãos que estavam se convertendo ao cristianismo, como explicar uma nova literatura aos judeus para se converter ao cristianismo. Era muito difícil, tinha que ter muito conhecimento para explicar ao judeu que agora eles não precisavam mais sacrificar animais, que não precisavam mais fazer os seus sacrifícios, que não precisavam mais sacrificar, seja a expiação que era anual, fosse o sacrifício, a oferta pacífica, seja a libação, seja o que fosse que acontecesse, não havia mais necessidade. Então, para que o judeu pudesse compreender que Cristo era Cristo, eles vão dizer que Cristo passa a ser o sumo sacerdote. E quando eles colocam o nome de sumo sacerdote, está dizendo aquele que por fim fez o último sacrifício. E por esse motivo os judeus se convertem ao cristianismo, porque eles acreditam que Cristo não foi só o Messias, mas também foi o sacrifício. Foi aquele que morreu, que se entregou. Eu não tenho como ficar voltando essa mensagem, mas eu creio que pelo Espírito estão todos entendendo o que Deus está falando conosco, e essa explicação que é extremamente necessária para chegarmos ao crânio cabeludo. Ao entender como isso funciona, e após o pecado, Deus expulsa Adão e Eva e coloca querubins. Então repita comigo: o Éden foi guardado, porque lá era a casa de Deus. E o homem é expulso da casa de Deus. E Deus coloca o querubins com espada refulgente, dizendo: olha, nessa natureza, do jeito que vocês estão hoje, do jeito que agora dentro de vocês só habita o mal, o pecado, que hoje em dia a gente vê isso muito claro, a natureza adâmica aflorada na vida dos homens, cruéis, capazes de matar crianças, capazes de fazer atrocidades. Isso não começa hoje, isso começou no Éden. E agora, com o pecado, Deus expulsa eles da sua casa e coloca querubins. E não é apenas agora se torna um lugar físico, mas também se torna um lugar espiritual. E para se voltar a esse lugar era complicado. Quem voltaria? Quem enfrentaria o querubim com a espada refulgente? Eles fogem. Eles vão viver, e a Bíblia vai contar a história. Depois do capítulo 4, você vai ver Caim e Abel, você vai ver o Caim que mata Abel, e você vai começar a ver a história. No capítulo 6 de Gênesis, você vai ver a multiplicação do pecado, e você vai ver o mal, e Deus decide acabar com todo mundo, e você vai ver o homem caminhando longe da casa de Deus. É interessante observar porque o que representava o querubim, a espada, porque a Bíblia conta essa história. Isso é muito profundo, porque a espada impedia a entrada de volta do homem na natureza que agora ele vivia, adâmica. Ele não poderia mais voltar. Satanás estava feliz em conseguir expulsar o homem da sua própria casa. Quando você começa a olhar por essa ótica, você vai ver que tudo, mesmo com a natureza pecaminosa, mesmo com tudo que aconteceu, o pior foi sair
do Éden. Sair da casa, do local do relacionamento. O problema não foi ser expulso. Aliás, o problema não foi a morte física, espiritual e eterna. O maior problema, o problema não foi do suor do teu rosto comerás o teu pão. O pior foi sair do lugar onde Deus habita, perder o relacionamento, perder a comunhão. A pior consequência foi sair da casa que Deus criou para eles. Vocês vão morar aqui comigo. E o propósito de Deus ter criado o homem foi esse: relacionamento. Deus não mudou de ser Deus com homem sem homem. Deus não perdeu, Deus não ganhou. Para Deus não muda nada a criação do homem. O que muda é para o homem, que agora tem um Deus para adorar e para se relacionar diariamente, para viver sem dor, sem choro, sem mágoa, sem ressentimento. Não iria envelhecer, não iria vir as rugas, os cabelos brancos não iriam aparecer ou até não iriam cair. A Bíblia vai dizer no livro de Eclesiastes, no capítulo 12, no capítulo 10, 11 e 12, e principalmente do 11 para o 12, vai começar a falar de uma coisa muito interessante, que nós vamos chegar na velhice, e quando chegarmos na velhice, as nossas conjunturas não terão mais a mesma mobilidade, os nossos roedores cairão, não se iluda, isso é fato. E tudo isso começa a acontecer, é a lei da vida. E o pior, que Salomão no livro de Eclesiastes, ele vai dizer assim: olha, o pior disso tudo, que tudo é vaidade. Uma vida sem propósito é uma vida de vaidade, é uma vida sem sentido, é viver e correr atrás do vento, como Salomão diz. Isso é muito forte. O que é correr atrás do vento? É esforço sem resultado, é não saber. O vento nós não podemos ver, podemos apenas senti-lo. É viver uma vida sem sentido. É isso que ele quer dizer. Satanás estava feliz. Dá um toque assim no ombro do seu irmão, diga que ele estava muito feliz, porque ele conseguiu expulsar o homem da sua casa. Aleluia, aleluia, aleluia. O que fazer para voltar e encarar os querubins que guardavam Éden? Porque nós que estamos em Cristo, hoje, quando estava batizando aquelas pessoas, uma das coisas porque tem que haver uma confissão, e quando eu fazia a pergunta para eles, dizendo assim: você crê que quando você descer essas águas, dentro das águas vai ficar o seu velho homem, vai ficar sua velha natureza, e você vai ressurgir em novidade de vida? E todos que eu já batizei na minha vida disseram: creio. Então, automaticamente, todos nós temos uma natureza adâmica, mas por causa de Cristo, nós temos um privilégio de poder deixar a natureza adâmica dentro daquelas águas. Todo o mal que ela nos fez, todos os traumas, dores, todos os flagelos da alma, do corpo, do espírito, ficam dentro daquelas águas. E quando nós ressuscitamos, que é isso que o apóstolo Paulo diz em Romanos 6, quando nós ressuscitamos com ele, automaticamente agora eu tenho direito de ter uma nova natureza. Então em mim existe uma velha natureza adâmica, aquela que todo dia diz assim: vai lá, peca, vai lá, fala, vai lá, briga, vai lá, arruma confusão, vai lá, faz isso, faz aquilo. O tempo todo nós também temos uma natureza divina, que é essa natureza que nós estamos aqui para alimentá-la. A natureza adâmica não pode ser aperfeiçoada, ela tem que ser largada dentro das águas. Ela não tem aperfeiçoamento, não tem como melhorar a natureza adâmica, porque dentro dela já está o pecado.
Todos nós nascemos desde pequeno, crianças às vezes com 1 ano já peita o pai, já o Adãozinho forte dentro delas. E começa ali o período, já nascemos todos, nós nascemos assim. E quando recebemos a nova natureza, sentimos desejo de orar, sentimos desejo de buscar, sentimos desejo de vir à igreja. Não é pela natureza adâmica, é pela natureza divina. O que trouxe você aqui é o seu novo homem. O que trouxe você aqui foi a sua conversão. O que trouxe você aqui foi deixar para trás o que passou para viver em novidade de vida. E se eu fosse você, eu dava um glória a Deus, porque essa é a maior bênção que nós podemos carregar. Esse é o maior milagre na vida de um crente, é nascer de novo. Eu já não falo o que falava, eu já não ando com quem andava, eu já não um monte de coisa já mudou na minha vida. Eu já não entro mais no botequim, eu já não faço mais isso, eu já não faço mais aquilo, eu já joguei o cigarro fora. Eu já comecei a entender que eu sou templo do Espírito Santo. Eu comecei a entender que agora eu preciso caminhar em novidade de vida. Eu comecei a entender que eu preciso alimentar o meu espírito, e eu preciso ir aos cultos, não é simplesmente por estar nos cultos, mas eu tenho necessidade. A minha natureza adâmica tem necessidade de se alimentar, porque se a minha natureza adâmica não se alimenta, aliás, a minha natureza divina não se alimenta, a adâmica cresce e apaga e mata a sua fé. O que fazer para trazer o homem de volta ao Éden? De voltar para a sua casa? Para trazer de volta um homem à eternidade? Porque só poderia voltar ao Éden se voltasse a ser eterno. Como fazer? O que fazer? Eu me lembro de Jesus, quando está no Getsêmani, e no momento que ele está na sua angústia, que a Bíblia vai dizer que ele vai suar suor e sangue, no momento de dor de um homem, ele diz: Pai, que não seja feita minha vontade, mas a sua vontade. Sua vontade, e não a minha. Jesus precisava de um corpo que não era adâmico. Ele precisava ser colocado na terra, e através da vida dele iria acontecer a morte e ressurreição. Repita comigo: o apóstolo Pedro, na sua primeira epístola, vamos lá, gente. O apóstolo Pedro, na sua primeira epístola, no capítulo 1, no versículo 19, ele vai dizer que Cristo era o Cordeiro de Deus, morto antes da fundação do mundo. Então, quando Deus planta Adão e Eva no Éden, ok? Quando Deus os planta lá, já havia um plano se eles pecassem. Porque uma coisa muito interessante que Deus nos deu, e isso faz com que Ele seja Deus, ok? É o direito de decidir, o livre-arbítrio, que nós chamamos assim. Se nós não pudéssemos fazer as nossas escolhas, nós seríamos marionetes de Deus. Deus é Deus porque Ele nos deixa escolher qual caminho nós vamos andar. Ele deixa amanhã você escolher o que você quer fazer. Não atribui a ninguém os seus fracassos e seus erros, porque as decisões da sua vida, consciente ou inconscientemente, é decidida por você. Eles sabiam o que estavam fazendo, eles sabiam que não poderiam fazer, e agora a conta não ficou só para eles, ficou para a humanidade. Jesus já sabia que Ele era o Cordeiro de Deus, e quando vai se falar Cordeiro, vai se falar sacrifício, porque o sacrifício levítico era de um cordeiro que tivesse de 1 ano a 4 anos, sem defeito, não podia ter nenhum tipo de praga, não poderia ser aleijado, não poderia ter nenhum problema. Era o sacrifício perfeito.
E aí quando a Bíblia vai dizer, o apóstolo Pedro, através de uma revelação, vai dizer que ele era o cordeiro, quer dizer, ele era o sacrifício de Deus, morto antes da fundação do mundo. Então quando Adão e Eva pecaram, um plano já tinha sido feito. Quando Adão e Eva são expulsos do Éden, um plano já estava sendo feito. Quando Deus coloca a espada refulgente guardando o Éden, já havia um plano perfeito para que o homem um dia pudesse voltar ao Éden. No lugar, voltar para casa, voltar para a comunhão, voltar para o relacionamento, voltar para a vida com Deus. Já estava escrito, já estava pronto. E Deus coloca lá e diz assim: se vocês não comerem, tudo bem, vocês têm eternidade, mas se vocês comerem, eu tenho um plano para que vocês voltem para cá. Nós fomos alcançados por esse plano perfeito de Deus. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que tira o pecado do homem. A Ele toda a honra e toda a glória nessa noite. Eu não sei se você está sentindo o que eu estou sentindo aqui, mas Deus está aqui nesse lugar, nessa noite. Aleluia! E quando Deus fica em silêncio no período interbíblico, que esses 400 anos é caracterizado pelo silêncio de Deus, não há um sinal profético, não há profecia, não há profeta. E quando há esse silêncio de Deus, o plano de Deus está sendo elaborado, está sendo aperfeiçoado. Jesus precisava apenas de um corpo. Ele precisava ser colocado aqui na terra. E olha que interessante, que quando vai começar o Evangelho de Mateus, começa pela genealogia. Eu não quero falar disso hoje, que não vai dar tempo, mas eu quero explicar a você que Jesus não foi fruto como eu e você nascemos naquele dia. Eu pelo menos acredito, pela beleza que tenho, que quando meu pai e minha mãe foi se relacionar e veio eles falaram assim: eu te amo, eu também. Foi uma noite de muito amor para que viesse uma coisa tão especial. E os outros que não são tão bonitos, talvez uma noite de reconciliação, digamos. Mas naquela noite em que de amor, aquela coisa toda que veio, vem, tá vindo, o neném nasceu, coisa linda, tal, chegou aqui no mundo, veio com a natureza adâmica. Então, Deus vai colocar no útero de uma virgem chamada Maria, e vai lançar dentro dela semente chamado Jesus Cristo, que era o Filho de Deus, que estava morto antes da fundação do mundo, mas para que você seja morto, você precisa viver. Ninguém pode morrer se não estiver vivo. Ele é gerado, repita comigo, ele não é um fruto convencional. Ele é o segredo de Deus. Estava na manga do Pai. E por ser diferente, por ser o próprio Deus que semeou uma semente no útero de Maria para que gerasse Jesus Cristo, Satanás, que tinha o governo da morte, que foi dado por Adão e Eva na mão dele, quando eles pecam, agora ele não poderia ter o controle da morte sobre a vida de Cristo, porque por ele não ter a natureza adâmica, ele era inocente, ele não tinha pecado, ele não fazia parte da linhagem convencional do ser humano. Então Jesus nasce, um menino, cresce como um homem, tem forma de homem, falava como homem, vivia como homem, não usurpou de ser como Deus, se torna como homem, mas ele não era adâmico. Diga para o seu irmão: Jesus não era adâmico. Jesus era perfeito, era o Cordeiro de Deus, Cordeiro de Deus, aleluia. E eu fico imaginando que no mesmo instante, ou na mesma forma que o diabo celebrava a saída de Adão e Eva, a humilhação que eles passaram, e dizendo: afastei vocês do Criador, seus trouxas. Acreditaram na minha história, comeram desse fruto, e agora vocês vão sofrer na terra.
Deus não nos criou para sofrer. Deus não criou você para passar pelo que você está passando. Nós fomos criados, e Adão e Eva foram criados na eternidade. Agora Deus coloca dentro de Maria a eternidade. Coloca a mão no ombro do seu irmão. Dentro de Maria estava a eternidade. Cordeiro de Deus, que morreu antes da fundação do mundo. A Ele toda a honra e toda a glória. Aleluia. De Adão se passam milhares de anos até que chega Isaías. Coloca aí para mim que eu estou sem tempo. Isaías capítulo 6, capítulo 9, versículo 6, desculpa. Isaías vai ter uma revelação de quem ele é. Porque um menino nos nasceu. Quem era esse menino? Jesus, eterno. Um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado... Ninguém sabe ler? Vamos lá, 1, 2, 3 e... Maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, Pai, em outras versões, Pai da eternidade. Está falando de Cristo. Isaías está apontando para Cristo. Está dizendo o seguinte: olha, ele vai nascer, e quando ele nascer sem pecado, ele será maravilhoso conselheiro, mas será o Pai, o primogênito dentre os mortos, será o primeiro com direito da ressurreição, será aquele Pai da eternidade, aquele que vai governar e vai dizer: agora você pode voltar ao Éden. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Fala, Jesus nasceu, viveu. E o plano de Deus era, através da sua morte e ressurreição, volta para o Éden. Ele tinha que voltar para o Éden. Ele tinha que abrir. Mas para isso ele tinha que enfrentar os querubins com a espada refulgente. Essa mensagem pode mudar a sua vida. Então Jesus nasceu como um profeta de Deus para trazer um homem de volta para casa, para restaurar a natureza adâmica do homem, para restaurar a nossa vida. E com Jesus estava um grande desafio, muito grande desafio estava com ele, de enfrentar a espada dos querubins, que guardavam o Éden, porque só poderia voltar ao Éden quem fosse eterno. Quando um eterno batesse na porta do Éden, os querubins tinham que baixar as suas espadas. Entra. Enquanto o homem adâmico tentava parar lá, dava ruim. A Bíblia vai dizer depois que Caim mata Abel. A Bíblia diz que Deus falou: você vai ser errante sobre a terra. Ele começou a ser errante, começou a andar em muitos lugares. Sabe onde ele vai parar? A Bíblia vai dizer no capítulo 4 de Gênesis que ele parou no oriente do Éden. Ele rodou, parou aonde? Na porta do Éden. Só não pôde entrar porque tinha os querubins que não permitiam que ele entrasse. Posso falar uma coisa para você? Todas as pessoas, elas podem se desviar do evangelho, da igreja, elas podem colocar nome em todos os seus problemas e colocar todos os seus 1001 motivos para que não volte numa igreja.
Mas passa um tempo, elas vão rodar e vão ser errantes, vão voltar para o mundo e vão colocar suas fotos, bebendo e feliz da vida, como se a igreja fosse um lugar de opressão, como se a igreja fosse um lugar de peso. E elas vão botar isso nos seus festivais, nas suas alegrias. E passa um tempo depois, aonde que elas param? Na porta do Éden. Porque elas não suportam ficar longe da sua casa. Elas não suportam viver longe da casa. Eles vão dar um pulo lá fora, ficam algum tempo. E você às vezes vai pregar para eles e fala assim: estou em outra. Esse negócio de crente se trouxe muito louco. Esse negócio de igreja não tem nada a ver. Hã? Sou livre, pô, sou livre. Sou livre. E quando aperta as coisas, ele vem para a porta do Éden. Rodam. E às vezes você olha: ih, você está aqui? Porque eles voltam para a porta do Éden. É muito interessante, não tem como fugir dele. Todos que já entraram na casa não conseguem viver longe da casa. Todos que já experimentaram do amor da casa, da misericórdia da casa, da transformação da casa, da alegria da casa, do poder da casa, dos milagres da casa, elas não conseguem ficar muito tempo longe. Aleluia. Com Jesus estava um grande desafio. Diga para o seu irmão: Jesus estava com um grande desafio. Ele tinha que enfrentar a espada dos querubins. O desafio de Jesus era a espada. E a espada causava medo, pavor. Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Pela terceira vez: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Teria que enfrentar. Existia uma lei na espada. Existia uma lei escrita na espada. E essa lei que estava escrita na espada, que pegava fogo, se pudéssemos apagar o fogo dela por um momento, nós iríamos ver escrito na sua lança, na parte do metal que corta: não tenha pena dele. Não tenha pena de quem se aproximar. Mas o que isso tem a ver com o crânio cabeludo? Jesus teria que vir como um homem para que pudesse vencer o pecado, para vencer a espada e abrir um novo caminho, para que pudesse um homem, eu e você, voltar para casa. Quando Cristo se apresenta na cruz, cadê o Alexandre? Pega lá para mim, Alexandre, por favor. Quando o homem se apresenta, quando a cruz se apresenta para Cristo, quando ele está diante de Pôncio Pilatos, e ele diz: olha, não vejo pecado nesse homem, vocês estão querendo fazer, mas vocês gritam: crucificam, crucificam, crucificam. Então a Bíblia diz que ele lavou suas mãos e vocês decidem. É apresentado depois das chibatas que ele tomou na Fortaleza Antônia. Depois de ter ficado preso na casa do sumo sacerdote, depois de todas as chibatas que ele toma na Fortaleza Antônia, é apresentado a cruz a ele. Ei, eu estou te apresentando isso aqui.
E agora você vai ter que enfrentar essa cruz. Só que eu preciso que você compreenda comigo que ele não estava apresentando para ele uma cruz, mas sim uma espada. Desce aqui. Aleluia. Glória a Deus. Ela é uma cruz na vertical, mas na horizontal ela é uma espada. Segura aí para mim, me ajuda. Isso. Ela é uma espada na horizontal, e na vertical ela é uma cruz. Quando apresentaram a cruz, estava apresentando o quê? A morte. Só que ele não podia morrer, porque ele não era adâmico. A morte de cruz para Jesus, que não podia morrer, a não ser aquele que veio do pecado adâmico, não matava ele. A morte de um inocente representava a sua absolução. Então, a morte de Cristo, quando ele morre, ele recebe o direito de ressuscitar. Levanta a sua mão, bate forte, diga: meu irmão, o diabo errou. Diga: o diabo errou. O diabo errou. Diga isso: o diabo errou. Ele não poderia matar um inocente. Quando matava o inocente, dava ao inocente o direito de ressuscitar. Se eu fosse você, eu glorificava a Deus. Agora repita comigo: de todo o tempo que eu tenho de evangelho, de todas as vezes que o diabo veio pesado para matar, roubar e destruir, e ele não matou, ele errou. Porque para nós a cruz não é morte. A cruz é a espada. É ou não é? Sim ou não? Sim. Enquanto temos a natureza adâmica, nós vamos encontrar isso aqui. Mas a partir do momento que você fechar os seus olhos, ela inverte. Porque você também vai encontrar a eternidade. Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, ainda que morra, ainda que morra, ainda que morra, ainda que morra. O que é eternidade para mim e para você? É um lugar bom que não tem. É isso que você está buscando? Lá não tem choro. Eu quero um lugar que não tem choro, não tem lágrima, não tem dor, não tem. É só isso que a Bíblia diz? Não. Quando você morre e alcança a eternidade, significa que você derrotou o diabo. No momento que ele te mata e você está em Cristo, você está com a espada e diz assim: sai daqui. A morte não pode mais me segurar, nem mim, nem você, e ninguém que está aqui. Aleluia. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. E aí colocou Jesus, você vai ser o Jesus. Tudo bem que Jesus já está um pouco abaixo do peso, mas vai para frente aí, por favor. Jesus gordinho, soltava essa. Coloca a mão para cá. Segura a cruz aí, filhão. Isso. Coloca ele aí. Sim ou não? Não é assim que ele estava? O que acontece? O que tenta neutralizar as mãos e os pés? Pegou? Quando é perfurada a mão, se rompe o tendão principal
que perde a mobilidade do braço. O protetor sabe fazer isso, né? No protetor, o cara fica assim. Aí corta aqui, e os pés que rompem os tendões, ele justamente não tem força na perna, para que quando a sua perna perder força, a força do corpo esteja sobre os seus braços e vai arrancando, vai cortando, vai rompendo os outros tendões principais. E a pessoa só sente o tronco. Essa era a maldade dos romanos. Era a maldade dos romanos. Ele tinha que enfrentar a cruz, mas para ele a espada. Eu vou explicar para você. Agora repita comigo. Jesus tinha que levar isso para um lugar que ficava fora de Jerusalém, chamada Gólgota, que era o monte da caveira. Gólgota representa monte da caveira. Alguns anos atrás, agora já deu uma corrosão, mas alguns anos atrás, quando vamos no Jardim do Túmulo, eu ainda peguei a fase que estava perfeito, né? E você olha, hoje é um bairro muçulmano, mas quando você chega lá e você vê o desenho de um crânio, mas perfeito, tá? Desenho de um crânio. E Jesus foi crucificado em cima do crânio. Agora, preste atenção nisso. Ele tem que levar. E quando você vai pegar agora, antes de... Volta um pouquinho a história. Pega a cruz e vai. É assim que Jesus levava a cruz, pelo amor de Deus. É aqui assim, ó. Aqui, ó. Para lá? Então vai. Isso. Tá vendo, seu Sebastião, aqui, ó? Esse garoto é terrível, isso. Carregando a cruz. No momento que ele estava carregando a cruz, as Marias vão gritar e vão começar a chorar. Ele para um pouquinho. Ele olha e diz assim: não chorem. Que coisa sem sentido. Você está sofrendo, diz para tua mãe não parar de chorar porque você está sofrendo. Ele diz: não chorem. O que Jesus estava dizendo? Não chorem, porque eu vou carregar essa cruz só até daqui a pouquinho. Daqui a pouco ela deixa de ser uma cruz. Repita comigo. Jesus levou a cruz para os romanos, para os judeus. Os romanos comemoravam, os judeus choravam, alguns. Então tinha alegria de muitos e o choro de outros, alegria do inferno e o choro daqueles que amavam a Cristo, porque ele estava levando uma cruz, e a cruz é pesada. Só que Jesus fala para elas: não chora, porque daqui a pouco essa cruz vai deixar de ser cruz para se tornar uma espada. Se eu fosse você, eu dava glória a Deus agora. Eu dava a Deus agora, eu dava um glória a Deus bem alto. Aleluia! Estava perto. E olha que interessante. Quando vão colocar ele chega até o Gólgota. E Jesus vem puxando a cruz, calma. Vem puxando a cruz, vem puxando a cruz, vem puxando a cruz, vem puxando a cruz. Tira aqui para mim, por favor. Tira aqui, minha bispa. Muito obrigado. Veio carregando a cruz até o Gólgota. Aqui é o lugar da caveira. O que o diabo não sabia e o que ele não esperava, agora ele é pendurado no madeiro. Mas antes de ser pendurado no madeiro, a cruz é fincada. Aonde? E Davi vai ter a revelação disso. Aonde? No crânio cabeludo. Colocado no crânio a cruz. E aí não é a cruz, é a espada que está descendo
sobre a morte. Vai lá para baixo, por favor. Vai lá para baixo e pega aqui. Diga aleluia. Repita comigo, os romanos estavam todos ensandecidos. Ele diz assim, vamos embora. Quando coloca em cima da caveira, olha o lugar que eles vão. E coloca a espada cravada no crânio cabeludo. E ele esmagará a morte, o pecado. Coloca aí. Você está pendurado. E aí, por fim, Jesus está passando a maior dor como um homem, mas sem pecado. E vem um soldado romano e coloca uma lança transversal nele. E quando puxa, ele diz: Pai! A cruz já está fincada. O plano foi cumprido. A ti entrego o meu espírito. Diga glória a Deus. E ele morreu. Tiram ele da cruz, mas o crânio está danificado. Quando colocam lá, José de Arimateia pede o corpo de Jesus, era um rico de Jerusalém, que tinha um túmulo que ninguém nunca tinha usado. E pedem então o corpo de Jesus, vão lançar o corpo lá. E quando vão lançar o corpo lá, levou 3 dias apenas, para ele bater na casa de José de Arimateia e falar: muito obrigado, mas eu quero devolver. Isso aqui não é mais lugar para eu habitar. E quando Jesus, ele ressuscita, porque nesse período que a cruz é fincada no crânio, literalmente Jesus, ele enfrentou a cruz dos querubins, a espada dos querubins, que guardavam o caminho, que guardavam a casa. E agora os apóstolos vão escrever as suas epístolas, e todas as suas epístolas são fundamentadas nesse princípio. Agora, aquele que está em Cristo é uma nova criação, porque a morte, o apóstolo Paulo vai dizer: ó morte, onde está a tua vitória? Se você já foi derrotado, o diabo é um derrotado, ele foi vencido por Cristo. Sobre o meu corpo eu tenho direito à saúde. Sobre a minha vida espiritual eu tenho direito a voltar ao Éden, ao lugar da comunhão, ao lugar da casa. Tem muita gente que Deus trouxe aqui hoje dizendo: volta para casa. Volta para casa. Fica aí. Volta para casa. Certamente Deus, repita comigo, levante suas mãos e diga: certamente Deus esmagará a cabeça dos seus inimigos, o crânio cabeludo dos que persistem em seus pecados. Agora pergunta para mim: por que crânio cabeludo? Essa é forte demais. E eu vou explicar a você. Porque o crânio representa a morte. Alguém já sem pele, sem nada. Mas por que o cabelo? Porque era algo que estava vigente. Aqui era o lugar da morte. E o cabelo estava ainda valendo a morte. Uma cabeça sem vida, morte, mas com o cabelo representando as nações do mundo. Eita Deus. E agora ele vai e é assim que a gente vê Cristo hoje. Não na cruz, um coitado, mas um vencedor.
Eu venci a morte, Jesus disse. Eu venci a morte. E nós também. Diga para o seu irmão, você não vai morrer. Quando você morrer a matéria, a casa está aberta. Porque não existe mais os querubins com espada refulgente. Jesus abriu esse novo caminho. Jesus abriu esse novo caminho. Jesus abriu esse novo caminho. Coloca para mim Hebreus 10 aí, por favor. Hebreus 10, versículo 20. E vamos todos recitar isso aqui em alto e bom som. Porque através de ter fincado a espada no crânio cabeludo, ele anula a morte e diz o seguinte: por um novo e vivo caminho que ele nos abriu. O Éden foi aberto de novo, porque ele enfrentou a espada dos querubins do Éden. Ele teve que suportar a dor, ele teve que passar por todas as mazelas, pelas minhas mazelas. Ele já venceu tudo. Para de andar desanimado, para de andar distraído, para de andar cabisbaixo, para de se sentir um derrotado, porque ele fincou a espada no crânio cabeludo de Satanás. Ele esmagou os seus ardis. E hoje nós temos direito não só a ser abençoado nessa terra, mas temos direito à vida eterna em Cristo Jesus. O Éden está aberto para aqueles que estão em Cristo. Vamos ler todos juntos. Por um novo e vivo caminho. Pegue na mão do seu irmão, encha ele de fé, encha ele de energia. Vamos lá. Por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Assim, aproximemo-nos de Deus com o coração sincero e com a plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. Aleluia! Isaías 63 vai falar daquele que veio para salvar, que tinha força, que tinha poder e que suas vestes estavam salpicadas de sangue. Olha o que vai dizer: corações aspergidos. O sangue já foi aspergido. Uma vez eu ouvi um testemunho, não sei se era real ou não. Alguém me contou uma história, agora não sei se é testemunho, porque eu não lembro, e eu posso estar mentindo, mas acontece. De uma mulher que estava no ônibus, e de repente o cara, foi todo mundo assaltar a mulher, e a mulher falou: sangue de Jesus tem poder. E de repente os caras começaram a ver a mulher toda ensanguentada, desceram correndo, fugindo. O sangue de Jesus é poderoso. As nossas vestes estão manchadas pelo sangue. Repita comigo: a expersão do sacrifício levítico, que era sobre o propiciatório, agora é sobre nossas vestes. Eu te purifico, 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 eu te purifico. Agora estou chegando no meio da mensagem, porque eu tenho algo para dizer para você que a igreja não compreende o que Jesus falou. Agora volta aqui, sobe, deixa a cruz aqui, sobe, correndo. Vai casar, meu bolinha vai casar. Semana que vem, né? Eu acho que eu não vou, ó. Que isso? Aqui, tá vendo? Pô, tu vai casar lá em Vista Alegre, mano? Que isso? Maluco, hein? Muito longe. Aqui. É Vista Alegre, né? Para ficar alegre, é isso. Já está feliz? A cara dele. Depois o papai vai conversar com você. Então,
Não posso brincar, cara. Hoje eu não posso brincar, porque eu posso perder o foco. Jesus falou assim: aquele que quer vir após mim, pegue a sua cruz e siga-me. Aí qual é a doutrina? Quando você vai pegar um crente que está na dificuldade, diz assim: estou carregando minha cruz, a cruz está pesada. Não é isso que as pessoas falam? Quem está carregando a sua cruz aí? Só que tem um detalhe. A gente fala isso de forma errônea. Jesus vai dizer assim: toma a sua cruz e siga-me. Ele não está dizendo seguir a ele com a cruz. Siga-me. E vai lá deixar sua cruz aonde eu deixei a minha. Preste atenção, nem Jesus conseguiu carregar a cruz dele, irmãos. No meio do caminho, ele não aguentou. Quem carregou o restante? Cirineu. Carregou a cruz dele até o final, sim ou não? Então qual seria o sentido dele dizer para a gente carregar o que ele não conseguiu? Não está falando sobre carregar, de você carregar sofrimento, de andar oprimido, de cabeça e dizer assim: eu tenho que passar por isso. Não, não, não. Ele vai dizer: pega a tua cruz e siga-me até onde eu deixei a minha. Diga aleluia. Diga hoje. Eu vou pegar essa cruz que eu estou carregando aí, e eu tenho que largar ela. Aonde? No crânio cabeludo. Deus esmagará os nossos inimigos. Diga hoje: eu vou largar minha espada na cabeça do diabo. Você não tem que carregar mais cruz. Você não tem mais que levar cruz alguma. Pega, siga-me e vai deixar no Calvário. E agora, através da cruz dele, eu tenho liberdade. A doença surge e eu digo: Senhor, o Senhor levou sobre aqui, o Senhor esmagou o crânio cabeludo do diabo, o Senhor esmagou a morte, o Senhor esmagou o sofrimento. Me cura, e Ele te cura. Senhor, a minha casa está uma bagunça. Senhor, eu estou desviado, eu não sei o que fazer. A salvação está aqui hoje para você, por causa daquela cruz que Ele carregou. Para de carregar a sua cruz que você não consegue. Quantos crentes saíram da igreja porque dizem: eu não consigo suportar, é muita dor, muita... Onde é que está isso? Nos evangelhos. Pega a sua cruz, vai até o Gólgota e larga ela lá. Pega a tua cruz, vai até o Gólgota e larga ela lá. E deixa ela lá. Ele esmagará crânio cabeludo de Satanás.